JV, essa communication que saiu é muito interessante por um motivo. A gente fala de inflação nos bancos, mas existe uma inflação que aconteceu durante o Covid, do fator de impacto de vários jornais, né? Logo quando começou a pandemia do Covid, começaram a sair vários artigos relacionados ao Covid, os fatores de risco, quais são os tratamentos possíveis. E eu não tinha noção disso, mas só para ter uma ideia, esses são os principais jornais que a gente tem, né, no mundo, só para citar, New England, Lancet e o JAMA, da parte de medicina. E olha o pico que eles tiveram durante ali 2020, né, que foi quando a gente teve o pico do Covid. Por exemplo, New England saiu de uma coisa ali na média de 57 de fator de impacto para incríveis 175. Enquanto que o Lancet quase bateu os 200 aí de fator de impacto por causa de alguns poucos artigos que foram muito citados, porque tudo que veio a partir dali falava de Covid, né? E talvez a crítica aqui são duas. A primeira é a métrica que a gente usa para fazer fator de impacto. Para quem não sabe como é que a gente faz a métrica, a gente simplesmente pega o número de citações que aquele jornal recebeu e divide pelo número de artigos que foi publicado. E aquilo ali vai dar essa métrica de qual que é o fator de impacto. Isso mostrou que talvez o sistema seja muito falho. E segundo, como existe uma diferença entre os jornais de países com bem desenvolvidos, de grande poder econômico, Estados Unidos principalmente, contra jornais que vêm de países subdesenvolvidos. E aqui a gente inclui o Brasil, São Paulo Medical Journal tá ali, que apesar de terem tido uma inflação ali, também nunca chegaram no mesmo patamar que a gente teve aqui, né? E aí a pergunta fica, será que a gente é muito bom, ou assim, é justificável, ou existem maneiras melhores da gente fazer esses fatores de impacto de jornal, já que jornais de países de baixo, né, como o Brasil, nunca vão chegar aqui? Não, eu acredito que existe, mas é uma questão nessa área, talvez a volatilidade que aconteceu em 2020 até 2022 ali, não era algo esperado. Aconteceu um cisne negro no planeta. E a produção de artigos sobre Covid e coisas similares foi surreal. Todo mundo virou especialista em Covid. E aí, meta-análise explodiu. Então, assim, fontes não necessariamente confiáveis, pessoas criando papers em cima de papers, publicando, por vários motivos, assim, que a gente consegue compreender. Parentes falecendo, risco de acabar a vida ali, a jornada toda, sonhos interrompidos. Então, oportunidades, né? Enquanto tem uns chorando, tem uns sorrindo, né? Vendendo pá, aquelas histórias todas vendendo lenço pro choro. Então, nossa, agora, aquela minha pesquisa no meu laboratório, que eu não tinha verba, que eu não tinha nada, tá parada há anos, que oportunidade de ouro, vou entrar nessa corrida do ouro também. E aí, eu entendo um pouco, eu tô tentando olhar o copo meio cheio, né? Procuro, pelo menos aqui no que a gente tá falando, ter um copo meio cheio, a gente tem um outro quadro só do copo vazio. A gente fala da visão contrária, onde você vai pensar as piores coisas possíveis. Mas pensando aqui na parte boa da vida, eu entenderia de que, se estou vendo alguns absurdos nos meus países, não necessariamente no Brasil, mas no modo geral, aonde que eu posso ver algo de confiança? Nos melhores journals até então, nessas grandes revistas, nas publicações. Então eu acredito que talvez o nível baixou tanto que a inflação aconteceu, né, por essa lógica de falar, olha, eu sei que lá existe algum pesquisador. Parece que eu tô puxando sardinha para quem tá de fora do Brasil. Não, por favor, não me entenda nesse assunto dessa vez, né? Mas o que eu imaginaria qual é uma fonte mínima confiável para que a gente não caia em pesquisas mal feitas com um tamanho amostral minúsculo. Então, tem algumas problemáticas. A conta, que nem você acabou de citar, ela pode ser melhorada. A inflação aconteceu, não tinha recurso nenhum para combater essa inflação toda, ocorreu um desespero sistêmico, houveram aproveitadores também aqui no meio. Então, o que me traz a atenção aqui é que quão importante é termos alguns instrumentos de segurança para várias áreas, inclusive na publicação científica, num fator, porque aqui a gente está falando de quê? Não é só se um paper é mais importante que o outro, mas é qual laboratório pode receber mais recursos, porque um reitor, porque algum pesquisador-chefe.
ele possui um impacto maior do que alguns outros. Imagina quantas pessoas foram inflacionadas juntas, né? E uma coisa interessante, e um pouquinho para você dizer o que você acha. Vários desses papers que inflaram tiveram que ser retirados por problemas, por informações que na verdade foram incorretas, que foram publicadas ali porque precisava crescer ali o número de entendimentos e que depois eles viram que estava errado. Tinham vários bias em várias dessas publicações, né? E outra coisa que aqui a gente está vendo só, claro, o fator de impacto, mas essa diferença de fator de impacto que a gente vê nas publicações que vem, né, dos países ricos comparado com os países mais pobres, reflete-se também numa coisa que é o quanto importância a gente dá para doenças de países pobres, tá? Então, por exemplo, a gente sempre teve um problema no Brasil, por exemplo, com dengue, né? E por muitos anos não existiu vacina para dengue, porque talvez para os laboratórios não era vantajoso e para os pesquisadores não dava fator de impacto, porque a revista grande não queria publicar porque não interessava muito para aquele país, mas aí ia acabar numa revista menor, né? Então aí a gente fala assim, e talvez dentro das métricas não só do que quantos artigos foram publicados e quantas vezes foram citados, devesse entrar qual que é o impacto do tema, né? Porque às vezes você vai ter um artigo que é muito citado, mas que é às vezes uma bobagem, e um tema importante é menos citado porque talvez a doença é mais rara, ou talvez porque a doença é uma doença de país pobre, né? Então, talvez a gente tenha maneiras de melhorar, sem dúvida. É uma conta muito banal. Eu gostaria de ver a continuação desse gráfico também, porque, se eu não me engano, aquele gráfico ali da direita é a medicina da China. Chinese Medical Journal tá em ascensão. Então, quando a gente vê, começou em 2006 esse gráfico daqui, e a gente entende de que é uma época que não havia a globalização, ainda era ensinada em geografia, na escola, o que está acontecendo com o mundo, aí veio o lançamento do iPhone, a internet melhorou, as pessoas pararam de usar a internet do modo que a imagem demorava um século, né, para poder ser carregada. A medicina teve vários equipamentos, né, que vieram. Existem alguns mais antigos, mas várias novas máquinas de tomografia nos últimos 30 anos que começaram a ficar com uma resolução muito melhor. E vendo a China também, o salto de 2015 até 2019. Aí quando a gente vê aqui, ele termina em 2023, se eu não me engano, né? Então eu tenho curiosidade de ver num gráfico aonde que atual esse journal aqui, o Chinese Medical Journal, onde ele se localiza. Talvez não esteja tão no topo igual da Inglaterra, mas com essa tensão final de 2025, Estados Unidos, China, com todo o investimento, essa nova possível grande conflito de, ao invés de ser uma guerra fria, ser uma de IA, tecnologia e medicina. E eu acredito que alguns aqui, talvez a gente nunca mais veja, tipo a medicina do Irã, Buenos Aires, eu não sei como é que estará, Paquistão, mas até interessante eles estarem aqui na lista, né? Tem a USP, da USP, né? O São Paulo Medical Journal. São Paulo. Então, tenho muita curiosidade de a gente continuar vendo nessa nova fase de pós-globalização, nesse mundo interessante que a gente está vivendo, né? Conta pra mim, quando você faz uma pesquisa, seja no banco de dados, por exemplo, no PubMed, você tem artigos que vêm do New England e você tem um artigo que é do Brasil, você presta menos atenção no artigo brasileiro ou você valoriza eles com a mesma maneira? Fala pra mim o quanto você é influenciado pelo fator de impacto de um jornal.